Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos, tenho vindo semanalmente falar sobre a novela Renascer, e essa semana em especial venho suprir a falta dos stories que eu não consegui fazer ao longo da semana. Eu tenho feito stories diários sobre a novela no Instagram da revista, e só que essa semana foi muito atribulada de trabalho, com algumas entregas acadêmicas, um artigo sobre a novela inclusive, então não consegui cumprir isso que eu tinha proposto. É, Acho que semana que vem tudo volta ao normal, mas então nesse vídeo eu vou tentar retomar algumas coisas que eu vi e que me interessaram em Renascer ao longo da semana. Mas eu queria começar pelo capítulo de hoje, sábado, pelo embate entre Damião e José Inocêncio, naquela sala, né, que já tem se tornado uma espécie de lugar desses embates verbais e que já tem uma decupagem muito própria, né, de câmeras baixas, bem anguladas nos contras-plongés, e o que me parece uma decupagem bastante diferente da original. Na original aparecia teto, havia essa câmera baixa, acho que não tão angulada, mas a original trabalhava muito com uma câmera alta que descia na grua até a altura dos atores. E nessa não. Nessa, a decupagem desse espaço interno me parece outra, né? Me parece trazer marcas próprias dessa releitura. E aí acho que tem uma coisa da disposição dos atores, né? Mariana atrás de Damião, de certa forma vinculada imageticamente, o que levanta uma suspeita, né? Será que ela o contratou, né? E Inácia ao fundo de José Inocêncio, né? Sempre protetora, e é sobre ela que eu queria falar, né? Eu acho que a cena mais comovente, mais forte desse capítulo é a cena em que Inácia faz um ritual, né, do candomblé, para interferir naquela situação e tentar, de certa forma, pedir uma proteção e amenizar o que funciona, né? Damião acalma, né? Damião se torna Damião solta a língua, né? O que era o que Inácia pedia, né? E confessa que está ali para matar Inocêncio, né? E disso se desdobra uma espécie de trato de cavalheiros, né? Damião se torna um aliado de José Inocêncio a partir daí. Esse detalhe, claro, essa conversão do Damião existia na original, mas eu acho que esse detalhe do rito não me lembro. A Inácia era uma figura muito espiritualizada na novela original, mas ela não, os ritos em si não apareciam, né? Então isso me parece uma novidade e de extrema importância trazer para o horário nobre da televisão essa representação das religiões afro-brasileiras, né, de matrizes africanas, que são religiões que sofrem muito preconceito no Brasil, né? Então acho que tem um caráter é, ético, estético e pedagógico, né? Então uma cena que me comoveu muito. Logo depois no mesmo capítulo, né, Inácia teve uma cena com Chico, que eu achei muito bonita, né, que explica um pouco melhor a dinâmica desse casamento, que não existia na original. Inácia não era mãe de Ritinha na original, né? O Chico das Mortes, que era interpretado pelo Grande Otelo, fazia uma pequena participação, né, que nessa novela foi alongada. Então achei muito bonita a cena entre os dois, que passou agora há pouco, né? Fora isso, há toda essa questão de Mariana, que deixou o Damião entrar. Mariana que ao longo da semana vem envolvida em conflitos, né? O João Pedro, que decidiu ir embora, depois voltou atrás, né? Então, eu acho que esses conflitos estão impedindo a personagem de ter a estagnação que as pessoas acham que ela tinha, né? Porque Mariana não era uma personagem exatamente estagnada na Renascer original. Ela era ressentida, então ela era muito reativa, né? Essa Mariana me parece mais ativa, inclusive o gancho agora foi ela pegando na arma, né? Então acho que Mariana também vem bastante movimentada nessa última semana. E, continuando nessas cenas, eu estou olhando minha cola ali, acho que é inescapável passar pela cena de ontem, né, que foi o gancho do episódio de ontem para hoje, do capítulo de ontem para hoje, quando Inácia vê o chifre na cabeça de Damião.
né, uma decupagem em super closes, né, primeiríssimos planos nos olhos de Inácia Damião, e José Inocêncio, que está num outro espaço, revendo a tocaia, né? Então, eu gosto muito da decupagem desse momento, que remete a uma coisa western, né? Mas coloca Inácia ali, coloca uma personagem feminina, o que não é tão comum no western, talvez nos metal westerns, né? Que são os westerns que vão reler o próprio gênero, né? Como Rápido e Mortal, por exemplo, com a Sharon Stone, ou Johnny Guitar com a Joan Crawford, né? Mas enfim, estou divagando aqui. Então acho que esses foram encontros importantes dessa semana. Ainda no que diz respeito a Damião e José Inocêncio, o primeiro encontro entre eles, porque tem uma coisa ali muito interessante, e aí eu vou fazer esse adendo. A Steadicam, que é um aparelho que você amarra no corpo e ele balanceia a câmera para que você consiga se movimentar e compensar esse movimento do corpo e trazer uma fluidez maior para o plano, é um aparelho muito útil, eficaz e indispensável para alguns tipos de cinema, né? Eu acho que o cinema maneirista, o cinema de fluxo que a gente fala, que são cinemas que têm uma movimentação, um movimento de câmera muito importante, às vezes no maneirismo movimentos muito caóticos ou exibicionistas, e no cinema de fluxo um movimento que muitas vezes está buscando a pele, o personagem, uma coisa mais tátil, né, ou a textura das coisas. Então, a Steadicam é muito útil para esse tipo de cinema, por exemplo, né? Mas a Steadicam, ao mesmo tempo, ela pode ser perigosa, no sentido de que ela pode deixar a decupagem preguiçosa, né? Colocar simplesmente a câmera seguindo a ação. E o primeiro encontro entre José Inocêncio e Damião me parece um bom exemplo de um uso de Steadicam que não é preguiçosa, né? A câmera acompanha José Inocêncio de perfil, andando pela mata, e aí passa pela cintura de Damião numa composição que também lembra o western, né? E passa pela cintura revelando ali o cinto, o facão, a calça, né? Enfim, e revelando a presença desse jagunço, né? Desse homem que foi contratado para matar José Inocente, ali, José Inocêncio, desculpa, ali entocaiado, né? Esperando, né? Ele não pega José Inocêncio, não vai entocaiar José Inocêncio nesse momento, mas ele brinca, né? Se eu fosse uma cobra, tinha ele mordido. Então, eu acho essa cena exemplar, num bom uso de Steadicam, valorizando a decupagem, sem cair num piloto automático que a Steadicam pode muitas vezes nos levar. Além desse encontro, eu acho que no começo da semana, e agora retrocedendo um pouco mais, houve um encontro importante entre Augusto, Buba e José Venâncio, né? Quando Venâncio sai de cena, Venâncio é assassinado, Buba se envolve com o irmão mais velho, né, com Augusto, e aí acho que a cena as duas cenas tiveram essa consciência. Primeiro aquela cena dos três no apartamento, em que a decupagem faz questão, né, o enquadramento faz questão de mostrar o retrato do pai, né, como José Inocêncio presente, testemunha desse encontro, né? E depois a cena do carro, que é uma cena muito terna, né, da conversa entre Augusto e Buba, e ela fala da profissão que ela deixou, né, e Augusto brinca que vai pagar consulta para ela, tal. Então, acho duas cenas importantes para a trajetória dos personagens, e acho muito importante também a coisa do Augusto reiterar muito para o Venâncio que Venâncio é o mais bem resolvido deles, que Venâncio foi o único que teve coragem de seguir o próprio caminho, né, e largar tudo, largar o primeiro casamento e partir para esse relacionamento, né? Me parece importante porque, de certa forma, anuncia que a história de Venâncio em breve se concluirá, né? Ele encontra essa felicidade antes, né? E é interrompida prematuramente, mas me parece que o personagem se resolve em certo sentido, né? E aí depois Augusto herda, de certa forma, essa relação com Buba.
né? Herda não, né? Herda não é legal, mas enfim, acho que vocês entenderam. Augusto, Buba não sai dessa família, Buba não sai da casa dos Inocêncios, né? Ela logo se aproxima, eles logo se aproximam, né? E se apaixonam. Augusto acho que é o irmão mais comedido e mais tímido, né? De todos eles. E também tem essa proximidade com o João Pedro, né? Então ele vai fazer uma espécie de contraponto com o José Bento, que nessa versão, acho que eu já falei sobre isso, me parece mais sacana ainda do que o original. Acho que ele beira o vilanesco ali. Que mais? Né, já falei de Inocêncio e Damião, Buba e Augusto. A casa de Egídio, né, é uma casa que lembra, sobretudo a externa, lembra muito a original, aqueles arcos e a decupagem, né, enquadrando aqueles arcos, se aproveitando daqueles arcos para filmar as cenas, né? Acho que essa semana teve algumas conversas entre Tião e Egídio que aconteceram ali. Enfim, acho que é inescapável, não dá para não falar da cena de Tião em que ele narra o assassinato que ele cometeu, os assassinatos que ele cometeu para proteger Joaninha, né? É uma cena muito gráfica, né? Esse flashback. Eu também confesso que eu não me lembro se havia isso no primeiro. Eu lembro que havia essa questão do assassinato, mas eu não me lembro se isso era dramatizado. A gente, né, quando você escreve uma tese, eu vi a novela toda, mas você faz recortes do que você vai abordar, e muitas vezes esses recortes ficam mais vivos na nossa cabeça do que tudo, né? Até porque é uma obra muito extensa. Mas achei uma cena muito gráfica, muito bem resolvida, naquela coisa do reflexo da água e da silhueta, né? Traz um caráter poético, que, claro, não alivia a violência, mas ao mesmo tempo não transforma Tião numa espécie de um facínora sangue frio, né? Por conta dessa estilização. A minha esposa viu a cena antes de mim e falou que lembrou muito do conto daquela tradução do conto que havia no Harry Potter, que era uma coisa em animação, mas também usando as silhuetas, né? E de fato remete um pouco. Egídio tem uma boa cena também na venda de Norberto, com o José Inocêncio, né? Que tem essa relação já cheia de rusgas desde o princípio, já falei sobre isso. Diferente da relação, acho que havia no começo. Em algum momento eles devem levantar uma bandeira de paz, né? Pelo que eu me lembro. Mas não é aquela dissimulação que havia, por exemplo, entre Tenório e José Leôncio em Pantanal, né? Aqui a rivalidade é dada, né? E as provocações acontecem. E aí eu achei muita graça naquela cena na venda, porque os dois se provocam e evocam, né? Norberto, né Norberto, né Norberto, né Norberto. E aí sempre corta pro personagem do Matheus fazendo aquela cara assim, né? Como sair dessa? Então achei uma cena muito bem equilibrada na tensão, né, que é uma tensão que ainda está começando, ela vai se estender, ela vai esquentar bastante, né, e ao mesmo tempo com um toque cômico. Gostei muito, eu ainda sinto falta, mas acho que já apareceram em alguns momentos as cenas de trabalho, uma cena de caminhada, tem uma caminhada bonita de Zinha com Damião, que os dois depois, eles surgem no fundo, depois num outro espaço eles são emoldurados por um galho de árvore, né? Me lembrou muito umas composições do Mizoguchi, do cinema dele, enfim, mas talvez eu esteja divagando. E gostei muito de algumas aéreas, tem uma aérea específica que apareceu, que eu acho que é uma mistura de drone com CGI, não tenho certeza, mas uma área muito distante da casa, vista em meio à mata, bem densa de cima. Lembra um pouco as pinturas do Debré, do Franz Post, né, do início ali do Brasil Império, né? Essas pinturas que estão nos livros de história.
Então acho muito bonitas essas composições que estão aparecendo de vez em quando como cenas de transição. Chegada da professora Lu, né, que traz, acho que por si só, uma discussão que é a discussão do coronelismo. O coronelismo como um sistema, né, que surge com muita força na República, né, no início da República. Isso aquele livro Coronelismo, Inchada e Voto fala, né, explica essa história. E o coronelismo como um sistema em que há uma espécie de negociação entre os grandes fazendeiros e o Estado, no sentido de que esses grandes fazendeiros, que detêm poder econômico, mas estão perdendo poder político, vão suprir as necessidades em locais em que o Estado não consegue chegar. E a professora Lu, e essa questão da escola, eu acho que traz isso, né? O José Inocêncio fala, a prefeitura não deu jeito na questão da escola, então eu tenho que dar. Então, esse é um marco, uma característica herdada, né, desse coronelismo que esse livro localiza ali no começo da República, né? Não que não houvesse, que a palavra coronel não houvesse sido usada antes, né, da República, mas o termo coronelismo está muito atrelado a esse momento da história do Brasil, e depois se desdobra em outros termos, né? Nos estudos de mídia a gente fala de coronelismo eletrônico, por exemplo, que é outra coisa. Então acho que essa trama traz isso e traz outras discussões, né? Essa coisa dela, ela fala e aí depois ela meio que volta atrás, mas ela no palavreado que ela usou e que não foi muitas vezes entendido, aconteceu com Morena e com João Pedro, e aí ela se realoca, né? Ela explica ou coloca sinônimos, né? O que me parece que é a função do educador, né? Criar pontes e ao mesmo tempo expor a complexidade do mundo, né? E por outro lado, indiretamente toca numa outra questão que é muito importante, que é o preconceito linguístico, né? O não entendimento ou o não uso das normas da língua não diminuem ninguém, né? Aliás, acho que a personagem da professora Lu falou isso hoje, ela chamou o João Pedro de doutor da terra, né? João Pedro tem aquela coisa, os irmãos são doutores e ele não, e ela fala, você é um doutor da terra. E é muito bonito isso porque valoriza as inteligências que muitas vezes não passaram por uma educação formal, né? E aí isso aponta para uma importância de renascer, de buscar a cultura popular, né, de negociar, né, a gente não pode esquecer que é uma obra de televisão, de uma emissora hegemônica, mas de negociar com a cultura popular e negociar de uma maneira um pouco mais horizontal do que acontece, acho que em outras novelas. Né? Então acho que isso é uma coisa que está no texto do Benedito e que o Bruno Luperi acho que sabe adaptar muito bem. O que mais? Eu acho que foi bastante coisa, estou tentando lembrar, ver se eu deixei passar algo das últimas semanas, da semana passada eu acho que não, as minhas anotações pararam aqui. Norberto e Egídio, Tião, falei do Tião, né, a história do Diabinho, que deve render bastante nos próximos capítulos, né. É isso, gente, eu acho que eu tentei dar conta e tirar o atraso. Espero que na próxima semana eu consiga voltar aos posts diários. E vamos nessa, para 7ª semana de renascer. Acabamos agora a 6ª. Até mais.